E hoje tem reunião em Brasília da Junta Orçamentária para decidir sobre suplementação de 545 milhões de reais, um pedido do Ministério da Agricultura para o seguro rural e também para financiamento da Embrapa. Vamos falar então com o nosso repórter Marcelo Dias, que está em Brasília. Marcelo, quando é que saem esses recursos? Afinal, eles saem ou não? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Este é o grande dilema, né, Priscila? São os recursos tão esperados aí pelos produtores rurais que estão sofrendo tanto aí com a estiagem aqui no Centro-Oeste, com muita chuva lá no Rio Grande do Sul. E, claro, também pela Embrapa, que nos últimos anos tem tido problemas aí no orçamento por falta também de recursos, né? A gente sabe que a Embrapa é uma das maiores empresas de pesquisa aqui do Brasil e tem tido esses problemas. O que acontece? Hoje tem essa reunião aí com o ministro da Fazenda e também com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, mas ninguém sabe o horário dessa reunião. Pelo que eu apurei aqui com as minhas fontes, a reunião deve acontecer no período da tarde, diante daquele pedido que foi feito pelo ministro Carlos Favaro, lá no dia 9 de novembro. Lembra, né, Priscila, que até nós discutimos isso aqui no Mercado e Companhia. Eu trouxe essa informação em primeira mão aqui, que eles tinham acabado de sair de uma reunião e o ministro havia solicitado, mais uma vez, estes recursos aí orçamentários, que devem sair de outras pastas para poder ajudar o Ministério da Agricultura a enviar esses recursos tanto para os produtores rurais do seguro rural quanto para a Embrapa. O que acontece é que a junta orçamentária ainda não definiu estes recursos. Depende aí da assinatura tanto da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também do ministro da Fazenda, que até agora não decidiram sobre esse assunto. E numa reportagem, agora há pouco foi dita aqui pelo Globo Rural, que hoje eles deveriam decidir sobre esse assunto. Numa entrevista que eu fiz também com o ministro Carlos Favaro, na semana retrasada, eu questionei ele sobre esse assunto e ele havia colocado para mim durante essa entrevista que eu fiz lá no Ministério da Agricultura que esses recursos tinham que sair até o final do mês de novembro, mas precisamente esta semana, o quê? Para dar tempo desses recursos entrarem nas pastas e eles enviarem aí para os produtores rurais e também para a Embrapa. Ou seja, esse prazo máximo, Priscila, já chegou no teto. Não tem mais por onde. Ou essa junta decide hoje, ou esses recursos vão ficar somente para o ano que vem. E nesse caso, os produtores rurais que dependem tanto do seguro rural podem ser prejudicados, assim como a Embrapa. Eu convidei aí a presidente da Embrapa para falar comigo sobre esse assunto. Ela já está comigo. Uma boa tarde, quero agradecer muito a sua presença e já te faço uma pergunta. Esses recursos são muito esperados aí pela Embrapa, não é mesmo? Obrigada, Priscila, por essa oportunidade. Sim, são essenciais para que a Embrapa cumpra os seus compromissos até o final de 2023. Né? Hoje nós temos esse déficit aí de 45 milhões, né, para que a gente possa cumprir os compromissos já assumidos com os mais de 1.100 projetos de pesquisa e inovação que a Embrapa vem desenvolvendo ao longo de 2023, né, e início aí de 2024. Então, nós precisamos hoje desse recurso, dessa suplementação de 45 milhões para que a gente possa entregar os resultados conforme foi previsto aí para o ano de 2023, 2024. Nós vamos dizer a safra 2023, 2024. E como é que está a situação em termos de estrutura nas Embrapas aí de todo o Brasil, quando se trata aí da questão de contratação de novos profissionais, que a Embrapa também está precisando, né? Já existia aí uma possibilidade de contratação de mais profissionais para as pesquisas. A gente sabe a referência que a Embrapa hoje não é só para o Brasil, mas para o mundo também. Como é que está essa questão de novas contratações diante da falta de recursos? Então, Marcelo, é muito importante a gente colocar aqui que o orçamento da Embrapa é um tripé, né? São 3 pilares que a gente tem que estar sempre olhando, né? Eu costumo dizer, qualquer empresa, né, seja pública ou privada, você tem que ter esse tripé funcionando para que a gente possa dar os resultados previstos, né? Então, o primeiro deles é a questão de recursos humanos, né? É o principal. A Embrapa hoje é essa referência em agricultura tropical justamente pelos recursos humanos e capacitação que foi feita nesses últimos 50 anos.
A nossa agropecuária brasileira, hoje, ela é essa grande produtora e exportadora de alimentos para o mundo todo, graças a investimento a uma agricultura baseada em ciência e tecnologia. Então, nesse primeiro tripé, recursos humanos, nós conseguimos aí aprovar um concurso para o primeiro semestre de 2024. Nós estamos trabalhando junto às 43 unidades da Embrapa para definir os perfis, estamos trabalhando com essa proposta. Esse é o primeiro tripé. O segundo tripé é a questão de infraestrutura, né? Modernização dos laboratórios, campos experimentais, porque a gente precisa estar sempre com essa infraestrutura atualizada, porque a gente continue aí como referência em agricultura tropical para o mundo todo. E isso também nós conseguimos, né, um aporte aí do novo PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento para 2024. Nós temos aí por volta de 200 milhões que a gente conseguiu de infraestrutura, investimento. E agora o terceiro pilar, né, que é desse tripé, que é a questão de custeio para pesquisa e inovação, né, que esses 45 milhões que a gente está conversando para 2023 são essenciais para a gente fechar o ano, mas nós estamos batalhando aí já também para 2024, né, porque a Embrapa hoje, só para você ter uma ideia, ela tem 1/3 do que ela deveria ter no orçamento dela para que ela possa cumprir com os compromissos dela aí para 2024. Tá? Então, nós temos aí, no nosso orçamento para 2024, apenas 1/3 do que a gente deveria ter. O PAC já ajuda aí na parte de infraestrutura, investimento. Então, nós precisamos aí por volta ainda de 200 milhões, aproximadamente, né, para complementar o nosso custeio, né, a parte de custeio para execução dos projetos de pesquisa, de aproximadamente 1.100 projetos de pesquisa que a Embrapa hoje tem na carteira, né, de seus projetos de pesquisa aí, dentro dos seus 43 centros de pesquisa. Muito bem, vamos torcer então, né, presidente, que esses recursos cheguem aí o mais rápido possível na Embrapa. Vamos ver essa reunião que informaram para a gente que vai acontecer agora no período da tarde. Vamos torcer porque realmente esses recursos sejam assinados e o Ministério da Agricultura possa prover esses recursos aí para a Embrapa também. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco ao vivo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. É importante a imprensa contribuir para a importância da valorização da Embrapa, da ciência e da tecnologia. Agradecemos aí pela oportunidade de estar aqui mostrando esse papel importante que a Embrapa tem para o país todo, e para isso nós precisamos de recursos para manter aí o Brasil protagonista na agricultura mundial. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Priscila, daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a FPA. Eu já estou descendo para casa aqui da Federação da Agricultura e Pecuária, a Frente Parlamentar da Agropecuária, para a gente saber os assuntos que vão ser discutidos hoje, sobre a lei da diretriz orçamentária e também sobre o marco temporal. Eu volto com você em São Paulo. Obrigada, viu, Marcelo? Grande abraço para você, abraço também para a Silvia aí, agradecendo toda a disponibilidade, sempre um exemplo aí na gestão. Obrigada.